Tem preocupado cada vez mais pais, educadores, especialistas também na área da medicina, além da área da educação, o uso excessivo de telas por parte de crianças e adolescentes. Um estudo feito pela Canadian Journal of Psychiatry diz que quanto maior o uso de telas, maior o nível de ansiedade entre os adolescentes. Agora, como lidar com essa situação sem causar conflitos familiares? A tecnologia hoje, a gente sabe, é parte essencial na socialização, só que sem os devidos cuidados pode ter aspectos negativos no desenvolvimento escolar. Enfim, a gente bem já imagina, não é, as possíveis consequências do uso excessivo de telas. E o Issa Bahia resolve, a partir de hoje, encampar aí uma série de entrevistas sobre o uso de telas na infância. E a primeira a conversar conosco sobre o assunto é a psicopedagoga e fonoaudióloga Dagmar Soares, conosco já aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Dagmar. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Jefferson. É um prazer estar falando do Ceará para a Bahia, né? Aqui no Nordeste. E é um tema mesmo que tem nos assustado muito. Inclusive, eu vou partilhar com vocês algumas pesquisas feitas até pela nossa universidade, onde muito cedo, crianças muito pequenas, com menos de 1 ano, já fazem uso excessivo de tela. E partilhar, né, o que é recomendado pela Sociedade de Pediatria, que nos diz que crianças pequenas, menores de 2 anos, não deveriam entrar em contato com telas. Mas é a realidade que a gente acaba se deparando, não é? Muitas crianças pequenas já nesse contato com telas. Na sua avaliação, Dagmar, qual é o impacto, afinal, desse uso excessivo de telas por crianças e adolescentes na sua capacidade de aprendizado e desenvolvimento cognitivo? Vou falar até por faixa etária. Os 2 primeiros anos da criança, né, que a gente chama de 1000 dias, que começa com a gestação, é o momento em que a criança está muito ligada, Jefferson, à questão de observação do mundo, tá? É um momento em que as crianças formam, uma criança de 2 anos, por exemplo, ela forma de 700 a 1 milhão de conexões por segundo. Então, ela está atenada a esse mundo, e esse mundo, esses estímulos são fundamentais para o seu desenvolvimento. Existem vários experimentos, por exemplo, tem um vídeo que eu gosto muito de usar nas minhas aulas, que é um bebezinho pequeno, que está no tapete cheio de brinquedos. E ele está brincando. Quando ele está brincando, passa o cachorrinho, ele olha, a mãe chama, ele olha, mas de repente a mãe liga uma tela, põe a TV. Essa criança fica totalmente hipnotizada. Ali o cachorro vai e volta, ela não olha mais, a mãe chama, ela não olha mais, os brinquedos já não chamam mais seu interesse e o único mundo dela é as telas. Ou seja, então as crianças muito pequenas, elas já perdem um campo muito grande de estímulos, porque essa criança nesse momento, ela observa esse ambiente e ela age sobre esse ambiente. Então quando ela para essa percepção, ela tem um atraso no seu desenvolvimento. Uma coisa que a gente percebe muito também agora é que as nossas crianças, elas têm dificuldade de socialização. E eu começo até com contato ocular. Quero dar um alerta às mães. É muito comum hoje você saber que mães estão amamentando e aqui é o bebê no peito e o olho na tela. Então, o que é que acontece? Essa criança já perde um grande estímulo, que é o primeiro contato ocular. A gente sabe que quando o bebê está mamando, ele tem um contato e um olhar apaixonado por essa mãe. Só que quando essa mãe desvia o olhar para a tela, esse bebê também desvia o olhar dessa mãe. Então, até o contato ocular, que é a primeira forma de socialização que essa criança tem, isso é afetado. E hoje eu vejo muito, sabe, que os pais perdem até vínculo. Você chega, eu lembro que sou mãe de 3, viu? Então, quando eu cheguei, eles eram pequenininhos, o que é que acontecia? Quando a gente ia para um restaurante novo, é um ambiente novo, eles vão conhecer aquele espaço. Então, era assim, um ficava comendo e o outro cuidava da criança e mostrava o ambiente, mostrava as outras crianças, ia para os lugares. Hoje, o que a gente vê nos restaurantes é aquela mesa parada, pai e mãe no celular e a criança também. Então, a socialização é muito afetada dessas crianças muito pequenas. E isso vai ter consequências para o resto da vida. E aí, se a gente fosse falar de consequências, eu ainda falo da motora. Uma criança pequena, ela é altamente motora. Ela corre, ela pula, ela sobe. Quando você dá uma tela,
a criança parece que congela. E aquele desenvolvimento motor que a gente precisa é impactado. Então, hoje eu digo que as crianças estão com os chãos retos, estão caindo mais, estão desequilibradas, porque não tem essa questão do espaço, né? Que é uma coisa que a gente percebe muito. Fico imaginando aqui quantos pais que devem estar nos ouvindo agora e se identificando, não é, com esse tipo de situação. Que iniciativas eficazes, Dagmar, você sugeriria para que pais e educadores pudessem adotar exatamente para limitar o tempo da tela, o tempo de tela, não é, com crianças e adolescentes, sem causar conflitos? Bom, a primeira coisa é saber o tempo de tela, né? Então, assim, eu vou dar a recomendação da Sociedade de Pediatria. Ela diz o seguinte: crianças menores de 2 anos não devem fazer uso de telas, crianças de 2 a 5 anos, no máximo 1 hora, de 5 a 11 anos, ela deve ficar no máximo 2 horas. E o que a gente fala muito é a supervisão dos adultos. Então, até mesmo nesse uso de tela, pode ser importante que os pais interajam. O que você está assistindo, o que você está vendo, façam comentários. Usem aquele canal como uma forma de estímulo, tá? Então, sempre limitar o tempo. O problema é que vai começando, a criança fica um tempo, ou daqui a pouco você pega crianças que passam 4 horas, 5 horas, tarde e noite, vão para a escola no turno e o restante é preenchido por telas. Então, quando você deixa já o uso excessivo, tirar esse uso excessivo é mais difícil. Então, o que é que eu peço aos pais? Desde o início, tentem moderar esse uso. E crianças precisam brincar. Então, é importante que dentro dessa rotina da criança, a gente coloque horários para a criança perceber que podem ser tão legais e tão prazerosos como a tela. Então, eu vejo hoje, crianças precisam ir a praças, a parques, quem mora em edifícios, descer para suas áreas de brincadeira, né, dos seus playgrounds, e aí a gente, todo momento, mostrar que, tá ok, a tela é uma distração, mas você tem 1 milhão de outras formas de distrair. Essa é a questão. Então, sempre trabalhar muito com um acordo. Como eu digo, eu sou mãe de 3, né, e eu tenho o meu caçula tem 13 anos, então a gente conversa muito sobre o tempo. Escola, horário de estudo, horário para tela, horário para brincar. A gente precisa saber ter uma rotina. As crianças, elas se beneficiam muito da rotina. E cabe a nós pais também sermos exemplos, porque o que é que acontece muito? Muitas vezes a gente passa o dia no trabalho e quando chega em casa, nós também absorvemos o mundo da tela. Então, a gente não tem um tempo para contar a história para os nossos filhos, para colocar nossos filhos para dormir, para conversar com eles. Então, a gente quebra esse vínculo familiar. E, gente, quando eu não tenho um bom vínculo familiar, é muito difícil a minha criança ter um padrão e o meu jovem ter um padrão de vínculo também com a sociedade. Eu quero até alertar, eu entrei um pouquinho antes no programa e vi a questão da violência. E, gente, os canais também de internet e tudo mais é um canal de muita violência. Eu vejo muito crianças muito pequenas assistindo filmes e desenhos e são regados por violência. Então, às vezes, você vê uma criança que está na escola e bate no coleguinha. Quando você vai ver, ela assiste aqueles filmes o tempo inteiro de super-heróis, que eu brinco muito, que é o seguinte: o super-herói pega você, joga na parede e você se levanta. Então, a criança não tem nem a noção da consequência da violência e o que essa violência pode causar. Então, eu vejo crianças brincando de armas, brincando de bater, brincando, né, porque elas acham que aquilo é uma brincadeira, e aí eles estão entrando também no mundo da violência. Então, eu digo para os pais: mantenham um canal de diálogo, conversem com seus filhos, falem das questões positivas e negativas, e mostrem para ele que tem um mundo para além da tela. Dagmar, bom dia, Ernesto aqui. Eu queria te fazer a pergunta exatamente sobre essa questão dos pais, que parece que são crianças tão fascinadas pela tela, às vezes até mais do que os próprios filhos. A gente vê muito isso em ambientes públicos. Eu fiquei pasmo uma vez viajando de avião de Vitória da Conquista para cá e uma mãe não deu atenção para o menino, e quando o menino demandava a mãe, ela mandava olhar para o dispositivo. Da sala de embarque até o desembarque aqui, eu fiquei observando isso e a gente vê isso muito comumente, né? Então eu queria te perguntar sobre essa coisa dos vínculos, né? O que é que acontece ou o que pode acontecer com essa criança que hoje fica o tempo inteiro na tela, em casa, quando chega o pai e a mãe também estão nas telas, mas essa criança vai crescer, né? E quando ela já tiver um adolescente engrossando o cangote, como a gente diz,
Que tipo de vínculo é que se deixa de criar quando os pais terceirizam a paternidade, a maternidade e delegam essa responsabilidade de divertir, de entreter, de informar e de formar os filhos, delegam tudo isso para uma tela? Ernesto, isso é uma grande preocupação nossa. Eu, aqui no Ceará, eu coordeno um programa chamado Mais Infância Ceará, né, e tenho trabalhado um tema chamado parentalidade positiva, e eu chamo parentalidade positiva para a prevenção da violência, que é um dos temas que a gente aborda, mas eu tenho trabalhado a parentalidade positiva para tudo. O UNICEF coloca que para a gente desenvolver uma criança, eu preciso de 5 parâmetros: a nutrição, a saúde, a educação. Isso aqui, os pais já são muito convictos que eu preciso garantir isso aos meus filhos para desenvolver. Mas tem 2 coisas que a UNICEF coloca que a gente precisa dizer a todos os pais que são importantes. Um deles é a segurança e proteção. Então, hoje você sabe, infelizmente, que onde a violência começa é em casa. Aqui a gente fez um levantamento sobre o Disque 100 e a grande maioria da violência que a gente vê são pais cometendo com seus filhos, desde a violência física, psicológica, inclusive a violência sexual. E tudo isso vai refletir nessa sociedade que a gente está vivendo. E o quinto, que eu não posso deixar de dizer, a UNICEF coloca como muito importante, chamado cuidado responsivo. E o cuidado responsivo cabe aos pais, à família, que é entender que o seu filho, você é responsável por essa vida que você colocou no mundo. Então, primeira coisa, se eu pudesse dar uma receita para os pais de como desenvolver o seu filho e manter esse vínculo, primeiro, diga eu te amo. Eu te amo de manhã, de tarde, de noite, até na hora do caramba, é assim que eu digo. Ou seja, filho, eu quero que você estude porque eu te amo e sei do seu potencial. Filho, eu quero que você saia dessa tela porque eu te amo e sei que esse uso excessivo vai te fazer mal. Vem brincar comigo, vem conversar comigo. Esse é o meu primeiro segredo, né? Diga para os seus filhos que eles são importantes para você, tá? E alimentem esse momento junto. Isso é muito importante. Não percam essa oportunidade, porque se você perde seu filho, você perde para o mundo. O segundo ponto é conversar com seu filho. A gente estava falando de tela. Gente, um dos maiores problemas das crianças hoje é a linguagem. O que é isso? São crianças com vocabulário muito pobre. Tem uma pesquisa que fala que tem crianças que chegam a ouvir 3 milhões a menos de palavras, só por conta da classe social. Então, se esses 3 milhões a menos de palavra, eu digo muito essa frase, viu? A palavra para quem diz não custa nada, para quem não escuta, custa muito, porque é uma criança de vocabulário pobre, que vai ter dificuldade de formular frases e que futuramente vai ter dificuldades na escola, vai ter dificuldade de socialização, de entender um texto, de escrever um texto. E a última, gente, é o brincar. A gente tem tirado da nossa criança essa coisa que é dela. O brincar, eu digo que é a universidade da criança, é onde ela realmente aprende. Olha, brincando, a criança aprende a errar, entender que errou e tentar novamente, acertar, ser persistente. Hoje tem crianças com grau de tolerância 0. Está aqui encaixando uma peça, não deu certo, joga o brinquedo. Isso vem muito também dessa questão da falta de autorregulação que o brincar dá. Me diz uma outra coisa, Dagmar, e essa exposição exagerada que muitos adultos fazem dos próprios filhos, né? Filmar as gracinhas que a gente compartilhava antigamente com a família, em casa, etc. Essa super exposição, quer dizer, desde muito pequeno a gente está dizendo para as crianças que a rede social é a coisa mais importante do mundo. O que isso causa também na criança? Desenvolver tanto a tal da célula egóica, né? O que é que isso vai dar no futuro? O que é que pode dar isso? Eu me preocupo até com a saúde mental. Sabe, porque hoje em dia uma das coisas que a gente tem visto é um aumento muito grande do número de suicídio, que ninguém fala disso, mas de suicídio. Tanto entre adolescentes, inclusive, né? Isso, de crianças e jovens. O que acontece nas redes sociais? Eu digo que as redes sociais são retratos e bons da vida, né? Você não vai postar que você está triste, você não vai postar que você está sem emprego, você não vai postar que você está sem dinheiro, você posta coisas. Então, quem está olhando aquilo, principalmente a criança e o jovem, gente, ela é ainda um cérebro em formação. Inclusive, tem uma área que a gente chama córtex pré-frontal, que é essa área que nos dá esse juízo de valores, que nos faz regular nossas emoções. Para você ter uma ideia, a gente começa a formar isso na infância, isso não nasce pronto, e a gente só termina isso quando entra na fase adulta. Então, a gente tem vivido hoje. O que é que esse uso excessivo e essa valorização das telas? Dá a sensação de que a vida
do outro sempre é melhor do que a minha. Então a gente vê hoje o jovem sempre reclamando muito da vida, olhando o que falta e não o que tem. A gente vê esse consumismo exagerado, é como que para ser feliz eu precisasse ter a roupa da moda, o sapato da moda, me vestir como a influência se veste, né? A influencer, né, que diz o que é que eu tenho que vestir, como eu tenho que cortar meu cabelo, como eu tenho que usar o meu óculos. Então ela dita como que eu devo ser, e os jovens tentam repetir isso. Às vezes, a inversão de valores, hoje eu vejo uma inversão de valores muito grande, cada vez mais uma desvalorização da família, né? Então, é um dos pontos que me chama a atenção. Eu chamo a atenção até dos desenhos animados, viu? Hoje em dia, se você vai ver alguns desenhos animados, o papel do pai e da mãe, eles são ironizados. Tem um desenho animado que passa o pai nunca sabe o que o filho está fazendo, mostra o pai, às vezes, deitado e babando, e o filho aprontando, e como se o filho fosse mais inteligente, soubesse mais do que o pai. Então, há uma inversão de valores, e isso reflete na nossa sociedade. É isso que a gente está vendo, é cuidar, só uma frase que eu digo muito, tá, gente? A infância, é uma frase que não é minha, mas eu gosto de repetir, a infância é o chão que a gente vai andar durante a vida toda. Então, se eu puder dar um conselho aos pais, aproveitem esse momento, a infância é muito curta, gente, é muito curta, aproveitem esse momento para estimular, amar, incentivar os seus filhos, para preparar para esse mundo que nem sempre está sendo tão fácil, como vocês apontaram no começo das matérias de hoje. É verdade, a infância voa, não é? Num instantinho todo mundo cresce. Estamos conversando aqui com a psicopedagoga e fonoaudióloga Dagmar Soares, ela fala conosco diretamente do Ceará. Para encerrar, Dagmar, quais são os sinais de alerta que pais, professores, em geral, as pessoas em geral, devem observar para identificar possíveis problemas relacionados exatamente a esse uso excessivo de telas em crianças e adolescentes? Muito importante sua pergunta. Os primeiros sinais eu já vejo da ansiedade. Olha, você pode ver, às vezes a criança está brincando e ela está no videogame, mas as expressões faciais dela são de tensão, o dedo, a força. Quando a criança termina, tira o jogo, parece que ela fica impaciente. Então, cuidado com o sono, se a criança está deixando de dormir, as crianças e os jovens. Cuidado com a questão da agressividade. Tem crianças que quando você tira a tela, elas ficam muito agressivas, porque durante os jogos, às vezes elas estão sendo invadidas por hormônios do estresse, como o cortisol. Então, quando você tira a tela, ela está altamente estressada por conta disso. A tela não relaxa, principalmente se ela está nos jogos violentos, não relaxa. Outra coisa que a gente vai perceber é quando a criança não quer mais sair para brincar. A criança prefere ficar em casa com os jogos eletrônicos. É quando a criança tem dificuldade de se socializar. Então, são vários desses aspectos que a gente precisa estar atento. E, gente, cuidado com o tempo. É esse que é a história. É muito mais difícil tirar do que a gente deixar que isso aconteça. Então, aos paizinhos mais jovens, que estão com crianças pequenas, evitem o uso de telas e, quando forem usar, de forma limitada. Nunca uma tela vai substituir o amor do pai e mãe. Maravilha. Dagmar, olha, realmente é um aprendizado, não é, para todos nós. A gente está falando aqui do impacto dessas telas no aprendizado, no crescimento de crianças e adolescentes, mas quantos papais aí precisam também, não é, aprender a lidar com essa situação. É isso aí. Dagmar Soares, psicopedagoga e fonoaudióloga, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima, então. E foi um prazer participar. Muito obrigada. Um abraço. E olha, amanhã, na segunda entrevista da série sobre o impacto das telas na vida das crianças e adolescentes, a gente vai conversar com a médica neurologista Clarice Tardio. Você, claro, convidada para acompanhar esse papo também conosco, tá certo? Agora, 5 minutos para as 8 na tarde FM.